Eu estou aqui estudando nas minhas pesquisas, nos meus livros, nos meus materiais, artigos, publicações, enfim. Queria compartilhar algo que eu estava aqui na leitura e meditando, né? Mas não é algo novo para mim, é algo que eu pesquiso há anos. Não só minhas pesquisas, mas tenho visto outras pesquisas, outras publicações acadêmicas. A gente sabe que a ciência é baseada na prática. Tudo que eu falo é baseado em estudos científicos e estudos feitos em lugares de confiança, né? Ou seja, do exterior, universidades renomadas, enfim, artigos publicados em inglês e outras línguas. Poucas coisas que se chegam na mão do Brasil, né? É só para falar. Geralmente pesquisadores são pessoas que fazem mestrado, que o termo no português é mestrado, né? Que na verdade o termo correto seria um pesquisador. E os doutorados também, os doutores que são aqueles que formam novas teorias. E aqui no Brasil, infelizmente, nas universidades, nas escolas, onde forma professores, que vai formar professores, né, estudiosos, muitos fazem publicações, tem que seguir a linha do conceito brasileiro da educação, porque consegue bolsas, né, para partir disso. Então é algo muito limitado e muitos acabam fazendo um trabalho apenas para ganhar o título. Mas, como a gente disse, são pesquisadores de varandas que não viveram realmente no campo. Eu sou uma pessoa que busca viver no campo. Quando eu fiz meus estudos mais avançados, uma certa professora falou: você vai ficar só ensinando para professores, mas é a sua prática de experiência. Então, hoje, enfim, na sala de aula realmente você pode ver a prática. É bem diferente do que você ficar lá pesquisando e lançando teorias, publicações que baseado nas suas ideias e experiências observadas de outros, não que você vivenciou. É diferente. Enfim, nem todas as linhas de pensamento estão corretas. Como eu falei, alguns apenas faz publicações, coisa para ganhar título, para terminar a tarefa, forma mais fácil, cria qualquer coisa, enfim. Mas tem estudiosos sérios, né? Graças a Deus. E também nem todas as linhas, né, de pesquisa são 100% corretas. Mas eu vou falar, enfim, sobre nossa limitação dos estudos. A gente trabalha aqui com a criança de primeiro a quinto ano, especificamente na sala de terceiro ano aqui, em Hortolândia, né? Apesar de trabalhar em outros lugares. Então, comparando, eu sempre fiz estudos sobre esporte, sobre isso, comparando, por exemplo, a rotina de um jogador de futebol de alto nível. Vamos comparar um esportista, que quando a gente estuda, ele está se preparando fisicamente, mentalmente, tem um cansaço físico, cansaço mental. Então, a rotina de um atleta de alto nível, uma rotina que eu tenho aqui, né? Atleta de alto nível que vive só para isso, treina só isso. Ele treina de 4 a 6 horas diárias. Vamos dizer, há uma rotina aqui. De manhã ele treina 2, 3 horas, vai treinar força, treinamento físico, né? Treinamento técnico, treinamento tático. À tarde ele vai treinar mais 1 ou 2 horas. Ou seja, não vai ser algo novo. Ele vai fazer uma revisão tática em vídeo, já não vai usar esforço físico muito, a recuperação através de aquelas banheiras de gelo, fisioterapia, massagem e alguns treinos complementar no final do dia para reforço muscular, sempre seguindo uma alimentação balanceada e uma noite de sono ideal. Você viu? Eles são recomendados dormir 8 a 10 horas e também são recomendados, a maioria, tirar uma sonequinha de aproximadamente 30 minutos após o almoço. E imagine as crianças que não vivem só para isso, não são profissionais, não estão com as suas coisas totalmente formadas. Às vezes fica 5 horas na escola, alguns integral. A gente ficou comparando que nosso físico tem a estafa física e a gente também tem a estafa mental. Vai ser certos momentos que vai estar muito cansado e não vai aprender nada, não vai adquirir. E a maioria das escolas, a maioria, 99,999%, não conheço ninguém diretamente, que faça a pausa estratégica, aqueles estudos que precisa de pausa para o cérebro voltar ao, ao estado inicial de aprendizado, mas fica apenas estudando, e a criança fica esgotada, e às vezes nem varia as atividades. E na verdade, como eu falei, criança primeiro ou quinto ano, segundo os estudos, baseado no desenvolvimento cognitivo, parte médica, biológica, mental, criança não está formada,
Não se deve se aprofundar na parte de estudo sistemático. Infelizmente que a gente segue a mesma forma de estudo para crianças, para adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos. Um estudo sistemático, ou seja, papel, copiar aquele conteúdo e escrever. Mas nessa fase tem que ser algo mais concreto. Então é o que eu justifico o que eu estou tentando fazer, porém a exigência, a gente tem que escrever um pouco no papel, porque tem como se diz, as exigências do ofício, né, das regras do Brasil, da BNCC, mas que eu falo, a gente segue um padrão, mas nem todo mundo aprende da mesma forma. Então a gente vai ver alunos de diversos níveis e que eu busco tentar conciliar isso, fazer o ensino mais personalizado possível. Só para entender, né, nessa faixa etária, o pai pode estar ajudando em casa, usando coisas mais concretas. É muito difícil nessa faixa etária entender o abstrato, ou seja, uma expressão de 2 mais 8 menos 3, esses números assim que são muito o que eu falo abstrato. Você vai entender muito mais porque está formando toda a base para lá na frente entender essa parte abstrata. A gente começa trabalhando abstrato, quando você vai à faculdade da matemática, da outra coisa, aí faz a parte concreta, reverte as formas, né, onde agora tinha que trabalhar mais o ludismo, ou seja, jogos, brincadeiras, atividades com propósito, né? Não apenas brincar por brincar, jogar por jogar. Mas os pais tendo tempo em casa, uma das coisas que desenvolve a inteligência da criança é a parte de arte, atividade física, uma boa alimentação e relacionamento social, muito importante, criança socializa com outras crianças. E os pais podem ajudar com fazer uma receita de bolo, um biscoito, uma bolacha, um pão, um bolo, uma comida, mostrar as gramas, o peso, sempre mostrando a forma mais concreta. Até uma mãe comentou: "Ah, minha filha não conseguiu entender, mas eu usei pipoca", enfim, ela entendeu. É assim mesmo, mas como falei, a escola às vezes exige as provas, o papel, né? E alguns vão se amoldar o sistema, que não era o ideal. Era ideal o sistema se amoldar a criança. Alguns vão acabar aprendendo mecanicamente, mas sem entender profundamente o que está acontecendo. É o que eu estou tentando fazer, é recuperar esse tempo perdido que tem feito e essa forma de pensar, refletir, saber por que está fazendo. E às vezes a pessoa acha que a criança não tem essa capacidade, mas a gente tem que trabalhar e ela aos poucos vai entender por que está fazendo, por que você usa o concreto. É algo que tem que ser de acordo com a realidade dela, com a vida, está vivenciando. Quando você vive é diferente de como você ouve falar.